Jaque, a vida é impossível sem amor. Da mesma forma que o crime se disfarça e os sentimentos inferiores se escamoteiam sob máscaras diversas, há várias expressões positivas que surgem. Há várias expressões positivas que surgem no homem, refletindo o amor de que ele ainda não se deu conta. À medida que se agiganta, neutraliza o sofrimento e a sua vigência contribui para que cessem. Deixa eu só fechar aqui o microfone, que acho que está aberto. Só um pouquinho. Pronto. À medida que se agiganta, neutraliza o sofrimento e a sua vigência contribui para que cessem as causas degenerativas que facultam o sofrimento. Quando atinge elevada qualidade em somente uma pessoa, anula a fúria e o ódio com suas incontáveis vítimas, bem como dos seus fomentadores. Irradiando-se a semelhança da luz, domina todos os escaninhos e tudo arrasta na direção do fulcro gerador de energia. O amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem, produzindo sofrimento. O amor é sutil e sensível, paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. No entanto, quem lhe experimenta o mimetismo jamais o esquece. Mesmo que momentaneamente lhe interrompa o fluxo, ele sempre envolve. Na raiz de toda ação enobrecida está a seiva do amor, produzindo vida e sustentando-a. Usar essa energia vital constitui dever, e com a consciência lúcida de sua magnitude, aplicá-lo em prol da harmonia faz cessar o sofrimento. Ela é a vibração positiva que enseja entusiasmo e otimismo, dando colorido à existência. Reverdece a terra cansada do coração e drena o charco, no qual a pestilência das paixões deixou que eles se descompusessem a esperança e a alegria. Ninguém ama inerte. Dínamo, amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. Objetivando sempre o bem, concentra suas forças nele e não desiste enquanto não lobriga a meta, pois aí permanece solidário, de modo a evitar que o ser pereça e tombe no desânimo. Como o sofrimento decorre da insatisfação, da distonia, da degeneração dos tecidos e dos fenômenos biológicos desajustados, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante e restaura-lhes o equilíbrio. Vence o sofrimento, interrompendo-lhe o fluxo causal. Quando, porém, perseveram as dores físicas, efeito dos desarranjos orgânicos, a resignação e a coragem do amor amortecem-lhe os efeitos, tornando-os suportáveis e produzindo os heróis do sofrimento, cujo martírio de qualquer procedência delas fazem modelo que dão força à dignidade e às demais criaturas, assim embelezando a vida moral e humana na Terra. Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos que interrompem aqueles de natureza perniciosa, porquanto o bem anula o mal e as suas consequências, liberando os infratores das leis quando eles as recompõem e corrigem os mecanismos que haviam desarticulado. É o amor que leva a piedade fraternal, a compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. Há um tipo de compaixão que, não resultado da ação dinâmica do amor profundo, pode ser perniciosa e até deprimente.
Trata-se daquela que lamenta o sofrimento e descoroçoa quem o experimenta como uma forma de aureolá-lo de desdita e abandono, de falta de sorte e desgraça. Essa atitude transparece e resulta de uma ótica equivocada sobre o sofrimento, deixando a perspectiva equivocada sobre o sofrimento, deixando a perspectiva de que o mesmo é punição arbitrária e injustiça perturbadora. A compaixão junta-se ao companheirismo, que comparte dos sentimentos alheios sem enfraquecer-lhes as resistências morais, incitando o indivíduo à perseverança nos ideais e postulados relevantes que o impulsionam ao incessante avanço, sem possibilidade de retrocesso. Compaixão pelo bem, fruto do amor, o ser age adequadamente, mudando a estrutura do sofrimento, do qual o cinzel da ternura arranca as asperezas e anfractuosidades. Esse sentimento é semelhante à suavidade do luar em noite escura, espraiando luz tênue e confortadora sobre a paisagem. Faculta uma visão propiciadora de ações úteis, onde predominavam as sombras de desalento, do medo e do desespero em crescimento. Que passagem linda, né? Aqui ela traz muitos pontos de reflexão. O amor como essência da vida. Nesse ponto, ela traz a ideia central do amor como uma força vital da existência. Traz o amor como força de cura, que neutraliza o sofrimento, mesmo quando não afasta os processos biológicos degenerativos. Ele traz uma força construtiva de coragem, resignação. Traz aqui também o amor como fonte de amparo e compaixão para com os semelhantes, como uma força que ampara, independente de colocar aquilo como causa e efeito, né? Traz aqui como uma compaixão, como um processo de solidariedade. Eu achei muito lindo essa parte mesmo. Me lembrou, assim, quando eu comecei aqui nas orações, eu tinha muita dificuldade de falar do amor. Eu ficava assim, gente, essa palavra é tão mal utilizada e tal, né? E uma das primeiras vezes que eu ouvi falar do campo consciência alerta, eu comentei sobre a minha visão de que quando a gente vai fazer as terapias, a gente sempre ficava lembrando dos traumas, das coisas negativas, e não lembrava das coisas boas, das coisas que fazem o coração da gente ficar, sabe, vibrando e tudo. É sempre a coisa mais difícil, o momento mais difícil. E aquilo me incomodou um pouco. Quando eu comecei aqui, eu comecei a pensar nisso. Por que a gente não busca as coisas que são boas, né? O amor, né? Essa coisa. E aí o Ismael me apresentou e falou sobre o campo consciência alerta, né? Que era esse local do amor, né? Que eu vejo assim, né? E nesse texto da Joana, a questão do amor, nossa, ele é muito lindo mesmo. Dá para fazer um estudo muito, muito profundo. Essa questão que a Guiva coloca me toca muito, muito, muito forte, sabe? O aspecto de estar sempre ativando o que é positivo em todos os seres. Aquele Cristo interno, isso me toca muito, muito forte.
E tem uma parte que está bem aqui apresentada, que é esse parágrafo. Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos, que interrompe aqueles de natureza perniciosa, porquanto o bem anula o mal e suas consequências. Eu achei ele tão lindo. E dá para fazer uma conexão com o que a Diva colocou. No momento que a gente vai desenvolvendo o amor, e tem uma das mensagens que a Joana ela coloca o amor como exercício. No momento que você vai exercitando o amor, você vai exercitando, ele vai se tornando um processo cada vez mais e mais fluido, mais amplo, mais fácil. E com isso vai ativando campos mais sutis, nossos campos energéticos mais sutis, que às vezes estão em potenciais ali como sementes, e vai despertando, e vai cada vez vibrando e expandindo. E com isso vai reconfigurando ali aqueles morbos kármicos do passado, vai reconfigurando experiências do passado, de maneira que vai ressignificando agora num processo evolutivo espiritual. Então, esse exercício do amor, ele provoca toda uma reestruturação do corpo energético da pessoa, inclusive do passado, e aí que vai se curando, aí que aquelas experiências que estão ali meio que resguardada para o momento certo, elas virem à tona e a gente curar, é pelo amor que elas vão se abrindo e a gente vai acolhendo e vai curando, sabe? Então, achei muito, muito linda essa parte. Bem no início, primeiro parágrafo. A vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. A vida do cara fica toda atravancada e também o corpo, como ele fala, estrutura, né? E aí, o que ele fala aqui? E aí, a própria vida, como ele fala aqui, a vida cobra. E essa própria vida faz com que ele desenvolva, o primeiro passo, a bondade. Esta bondade que vai desenvolver o amor, e ela fala aqui, e outras formas de manifestar-se. É isso só que eu queria falar. Bom dia, pessoal. Eu não sei se tem alguém na minha frente. É você mesmo, Sibeli. Bom dia. Não, eu tenho pensado muito assim nessa mesma linha da Diva, né? Em relação às coisas que a gente considera negativa, né? Porque a maioria dos livros que a gente tem, eles trazem essa linguagem tão dura, né? Em relação, porque fala sempre em a gente combater as nossas más tendências, né? E eu não acredito mais nesse combate. Eu não acredito que a gente focando nas coisas que nós consideramos negativas em nós, a gente vai ter algum crescimento, sabe? Eu acredito nisso que vocês estão falando mesmo, né? Que a gente levando o amor para tudo, inclusive o amor para as nossas más tendências, é a solução. A gente assim, focar no que nós temos de positivo vai iluminar todo o resto, né? Esse combate, ele traz assim muito peso, muita culpa, né? O autoconhecimento, ele é essencial. A gente tem que conhecer o que nós somos, né? Saber da onde a gente veio e tratar todas essas, né, entre aspas, negatividades como aprendizados, porque senão a gente não tem aceitação de nós mesmos, e aí da onde vai vir o auto-amor? Se tu tá sempre te combatendo, né, a ti mesmo, como que tu vai te amar, né? Como tu vai te aceitar? Como tu não vai carregar esse peso de culpa e tal? Então, as coisas que a gente considera essas negatividades, né, elas fazem parte do nosso aprendizado. A gente tem que aceitar, e essa linguagem muito dura, eu acho que alimenta um pouco a culpa que a gente vai levando ao longo de encarnações e encarnações, né? Sempre esse peso. A linguagem do amor, para mim, é essencial. Até amar as nossas más tendências, né? Levar amor para elas, compreender o que elas trouxeram de aprendizado para a gente seguir em frente, né?
não essa coisa de sempre estar, né, pisando, né, e combatendo. Fica difícil a nossa trajetória assim, né? Porque aí a gente acaba acreditando que realmente o único caminho é pela dor, né? E a gente tem a opção de evoluir pelo amor, né? Coisa linda. Pegando esse gancho aí, veja só, como ela falou, o aumento da culpa quando você começa a combater as maldades que existem na gente, né? E aí, aqui nesse mesmo texto que ela fala, ó, a vida cobra dos seus agressores o preço da interferência negativa de sua ordem e estrutura. E aí, o que acontece? A própria vida começa a desenvolver a bondade. O que é bondade? A bondade é o antítese da maldade. Então, isso que a Sibeli acabou de falar e a Diva acabou de falar, e o próprio Miramês, no livro dele, Horizontes da Fala, ele explica isso, que a gente não deve trabalhar em cima, bater em cima dos nossos defeitos. A gente tem que procurar a antítese daquele defeito. Por exemplo, se você odeia uma pessoa, você tem que pensar, eu vou tirar esse ódio dessa pessoa de mim, que vai sair, que não sei o quê. Gera todo esse martírio, esse sofrimento que a Sibeli acabou de falar aí. Como é que a gente deve fazer? Deve fazer o exercício mental, por exemplo, da compaixão. E vai, toda vez que vem esse sentimento negativo daquela pessoa, não é combater, eu não quero pensar assim. Pô, vou ser bondoso com ela, vou ter compaixão, vou ajudá-la, sempre pensando numa antítese. A própria ela está falando aqui, a Joana de Anjos, ela fala nisso aqui, que a vida a gente não somos mal, e a primeira coisa que começa a desenvolver é a bondade. Você querer fazer o bem, já que você fez o mal, instintivamente a vida vai te mostrando para isso, te levando a isso, é só isso. Nesse exemplo, eu só queria trazer um exemplo que é, né, do que a Sibeli falou, que o Cristo, o quanto ele nos acolheu nesse processo, e ele nos amou. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando Jesus acolhe aquela mulher que está sendo acusada de adultério. E ele está ali com um monte de acusadores. Mas o que me toca é no final, quando todos vão embora, e Jesus pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala, não, ninguém, Senhor. E ele diz, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Então a gente vê o amor de Jesus envolvendo aquela mulher, dizendo, eu não estou aqui te condenando. Vai e muda a tua vida, seja feliz. Então a gente vê como Jesus nos ama e a forma que ele nos acolhe nesse processo, que realmente não é de punição, de acusação, é uma forma amorosa da gente se perceber e a gente mudar a nossa vida. Era isso. A Sibeli tinha falado, né? Que a gente sempre fala, né? Evoluiu pela dor ou pelo amor. Eu confesso que a partir do grupo e a partir de um tempo agora, eu acho que a gente só se evolui mesmo pelo amor. A dor, ela é um caminho, mas a evolução é só pelo amor. Hoje eu sinto isso assim de verdade. Não é que eu ame assim também não, ainda não, né? Mas pelo menos eu sinto isso. É que é pelo amor que a gente evolui, só por ele. E ainda nessa questão do amor, que a Joana ela coloca essa parte do amor que vai reconfigurando e vai curando. E eu me lembrei de uma passagem no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, onde ele conta que eles foram fazer uma visita em um grupo mediúnico bem harmônico. E nesse grupo eram 10 pessoas. E quando eles foram visitar, do ponto de vista espiritual, o mentor daquele grupo, eles trouxeram uma espécie de um óculos chamado psicoscópio. Eu adoro essa parte. E o que acontece? Os trabalhos mediúnicos começaram quando eles colocaram o óculos, o psicoscópio,
eles conseguiam ver uma outra faixa, uma faixa energética. E eles perceberam um mundo totalmente diferente, onde cada componente eles estavam conectados entre si, com verdadeiros canais luminosos, ali onde tinha uma verdadeira transfusão de energia, tinha canais deles com os mentores, com os planos acima. Era uma hiperconexão tão grande. E essas hiperconexões, elas são reais, elas realmente acontecem. Quando acontece, o aspecto do amor, ele permite uma ideoplastia, ele permite uma criações de conexões onde há uma troca energética, há um verdadeiro organismo que se forma. Então, isso, nessa energia do amor, ele acontece nutrição, ele acontece troca, ele acontece um aumento de uma troca de energias positivas. E isso leva a cura, isso leva a saúde, isso leva a toda uma reorganização positiva do organismo. Então, aqui no grupo, o amor entre os participantes, ele gera uma hiperconexão, uma troca de energia, uma troca com os mentores. Imagina um Francisco de Assis caminhando ali em meio à natureza, naquele amor para com a natureza conectava ele, uma verdadeira troca energética, aonde cada natureza, os passarinhos, as plantas, elas se abriam e participavam. Então, o amor é uma ampliação do organismo individual. Ele é uma ampliação da individualidade. Então, cada vez mais a gente vai percebendo essa unidade aonde todos somos conectados, aonde tudo vibra nesse amor universal. Veja só que coisa interessante. Desse óculos aí, vamos raciocinar. Nosso grupo que nós irradiamos amor, mas vamos olhar ao nosso redor. Se nós observarmos de um tempo para cá, o mundo parece que está diferente. Você vê certas agressividades em todos os sentidos, em todos os países. O mundo está diferente, pessoal. Não adianta a gente pensar que ele não está caminhando para o amor, ele não está caminhando para uma racionalidade. Isso salta aos olhos. Por quê? São energias que estão vindo. Ou elas estão sendo drenadas para cá, para o fim dos tempos, não sei o que é. Eu sei dizer o seguinte, que existe, pegando esse gancho que o Ismael acabou de falar, dessa energia que rola do plano visível, invisível, para a gente aqui, universal, alguma coisa assim. Então, tem uma energia negativa muito forte que está quase dominando o mundo e a mente. Tu vê que entrou nas famílias, entrou no meio do trabalho, está em tudo que é lugar, tem um pandemônio total. Então, nós aqui, nós temos uma responsabilidade nesses fins de tempos, porque foi falado, não sou fanático nada disso não, foi falado, foi bem explícito, haverão falsos profetas. Hoje em dia a gente tropeça em falsos profetas, até no próprio espiritismo, tu vê que está cheio de engodo, sabe, em tudo que é lugar. Então, quer dizer, nosso grupo aqui é um grupo achado que todo mundo que está aqui está com o coração na frente. Então, nós estamos externando o amor, estamos desenvolvendo o amor. É só isso que eu queria falar. Esses dias eu ouvi uma comparação com esses tempos, como se, sabe quando ali vou colocar essa metáfora, como se o açúcar tivesse assentado ali, ou o suco no fundo do copo, e já está no finalzinho, então a gente precisa remexer, então a gente está nesse movimento dessa mexida para iniciar um novo processo, né? E isso que vocês falaram, todos, né? Eu percebi assim, o que faz a gente amar? O que nos leva, né, a amar? É mudar a frequência, a vibração, né? Porque a gente fala assim, não, eu amo aquele que está lá distante, mas uma situação que eu vivo
no dia a dia, às vezes para mim é mais difícil. Eu falo, nossa, eu não consigo sair disso, eu tô presa nisso e tal. Então é aí que a gente tem realmente o trabalho a ser feito, né? E o que é o principal? É ter humildade, ter coerência de observar que nós somos falhos, que nós não somos melhores que ninguém, né? Deixar o orgulho de lado, né? E entender que a gente é amado o tempo todo, mas a gente só vai perceber esse amor, o texto fala, vocês falaram, mudando a nossa vibração. Como é que se muda a vibração? É muito prático no dia a dia. É você estar num ambiente, vamos dizer assim, limpo, não só no sentido material, mas no sentido de energias, né? Então, você cuidar de você mesmo, cuidar, principalmente, a gente cuida da gente, né? Para eu poder ver o outro de uma forma mais leve, para eu poder, porque cada vez que eu falar eu tenho dificuldade, né? Então o principal projeto nosso é a gente mesmo, cuidar dessa vibração, cada um cuidando da sua frequência vibratória, elevando, colocando uma música, colocando, né, mensagens, meditando, elevando, vivendo onde quer que vá, vivendo esse amor, essa vibração amorosa onde estiver, aí a gente consegue, né, nesse ambiente, aquele farfalhar da borboleta, né, que o farfalhar aqui provoca algo lá, pode provocar algo bom, né, pensar sempre nesse... É isso que eu tenho feito, que eu tenho procurado fazer, né, mas é difícil, mas vamos lá, né. Obrigada. É verdade. Quando a gente pensa, né, que amor é vibração e frequência, ele é muito mais que o sentimento. A gente começa, no autoconhecimento, como a Cibele falou, a perceber em que vibração, em que frequência a gente está atuando. E aí a gente, com amor, vai buscando elevar essa vibração, essa frequência a um nível mais saudável, já sabendo todos os benefícios que isso traz para a gente, para a coletividade.